Fala investidores, beleza? O Lucas novamente com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o XP-LG11. Seu relatório gerencial saiu na manhã de hoje, quinta-feira. Então vamos ver aqui como é que está a situação do fundo, se vale a pena ainda investir, especialmente o fundo que está agora com desconto bastante interessante, porém continua pagando aí 78 centavos por cada cota, já faz um pouco mais de 2 anos que vem pagando esse valor e não sai desse patamar de rendimentos. Então, será que realmente vale a pena investir no XP-LG11, sendo que é um fundo que não aumenta os seus rendimentos? Vamos analisar esse ponto. Também vamos analisar aqui o que aconteceu com o fundo durante esse último mês de dezembro de 2024. Então, é isso que vamos analisar no vídeo de hoje, pessoal. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, no momento que eu gravo o vídeo, o XP-LG11 está sendo negociado a R$ 91,50. Podemos notar também que seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está um pouco superior a 10%, mas devemos levar em consideração que seu dividend yield aumentou devido à cotação ter caído bastante nesses últimos meses. Deixa eu colocar aqui na cotação padrão e calcular apenas o preço do ativo, a sua oscilação. Então, como vocês podem ver aqui, aproximadamente 12 meses atrás estava sendo negociado a 110, 111 reais aproximadamente. Caiu bastante nesses últimos meses, atingiu a sua mínima histórica aqui, deixa eu ver, no valor de R$ 87,79 no último dia 19/12. Conseguiu dar uma subidinha, porém já está caindo novamente o seu preço de cotação. Se voltarmos aqui, podemos notar também que seu P sobre VP está de 0,82, então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Se levarmos em consideração o seu valor patrimonial, desconto de aproximadamente 18%. Além disso, o fundo tem uma excelente liquidez média diária superior aqui a 5 milhões. Então você não tem dificuldades aí na hora de comprar ou vender cotas do XP-LG11. Descendo um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar que ele tem um número de cotistas um pouco superior a 344 mil. Seu preço justo, no caso seu valor patrimonial por cota, seria R$ 112,12 e seu último rendimento foi de 78 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio aqui de aproximadamente 3,5 bilhões de reais. E descendo aqui a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Então podemos notar o seguinte, que de 2020 até início aqui de 2023, ele veio aumentando os seus rendimentos pouco a pouco, porém, a partir aqui do mês 7 de 2023, até agora, que foi seu último pagamento correspondente a dezembro de 2024, o fundo ele continua pagando apenas 78 centavos por cada cota. Então, essa evolução aqui que teve durante 2020 até 2023, parou. Mesmo com a questão dos reajustes anuais dos seus aluguéis, o fundo ele não tem conseguido aumentar os seus rendimentos. E a gente investe em fundos imobiliários de tijolo porque é um ativo mais seguro e também porque eles são reajustados anualmente, então, consequentemente, a receita do aluguel será maior e o fundo vai pagar o rendimento maior. Mas não é isso que tem ocorrido aqui com o XP-LG11. A gente vai ver até no seu relatório gerencial que alguns meses ele tem gerado uma receita menor do que o valor que ele tem distribuído. Então é um ponto a se prestar atenção, né? Será que valeu a pena investir no XP-LG11 de 2023 até agora, início de 2025? Porque ele continua pagando os mesmos rendimentos, não houve aumento, e se pegarmos a sua cotação, ela caiu bastante durante esses últimos tempos. Nos últimos 5 anos, sua cotação só fez cair. Vamos aqui agora, pessoal, analisar o relatório gerencial do XP-LG11. Então aqui o fundo ele menciona algumas movimentações que ocorreram durante o mês de dezembro. Então houve aqui algumas desocupações e também alocações. Eu não vou citar aqui, mas se for do seu interesse, você pode analisar aqui cada um desses pontos. Mas de um modo geral, ele menciona que sua vacância física do portfólio atualmente encerrou o ano de 2024 em 2,6%. Então uma vacância física relativamente muito baixa. Então, o fundo encerrou com uma vacância realmente muito pequena. Lembrando que vacância física, pessoal, é a porcentagem de espaço vago nos seus imóveis. Então, é espaços que estão desocupados, desalugados. E quando menor for essa vacância, é melhor para o fundo, já que ele consegue extrair aí toda a receita proveniente dos seus imóveis. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver correspondente ao seu demonstrativo de resultado financeiro referente a dezembro. Então, o fundo ele teve uma receita total aqui de 28,3 milhões de reais. Suas despesas somaram o valor de 3,7 milhões de reais aproximadamente. Então, no final, o fundo ele ficou com o resultado para poder distribuir aos seus cotistas de 24 milhões 579 mil reais. E o valor que ele distribuiu foi de 24 milhões 286 mil reais.
Então, ele distribuiu praticamente o valor que ele gerou. Porém, tem que tomar cuidado com respeito a um ponto. Aqui podemos notar que ele teve um lucro imobiliário de 2,6 milhões de reais. E esse tipo de lucro não é recorrente, então não é todo mês que ocorre. Não é, no caso, a mesma receita aqui de locação, que todo mês o fundo vai receber um valor aproximado desse. Então, o fundo conseguiu gerar, sim, uma receita maior, porém devido esse lucro imobiliário, que não é recorrente. Então, se não fosse esse lucro aqui, que o fundo tivesse conseguido durante esse mês de dezembro, a receita do fundo seria bem menor do que ele conseguiu realmente gerar. Então, consequentemente, o fundo teria aí gerado um resultado menor do que o valor que ele distribuiu. E um ponto a se prestar atenção, pessoal, aqui nesse gráfico é o seguinte: aqui podemos ver duas linhas, essas daqui de cima, uma linha azul e outra na cor cinza. E essas duas linhas significam o quê? A linha cinza significa o resultado que o fundo ele gerou por cota, e a linha azul significa o valor que ele distribuiu em rendimentos por cota. Então já podemos notar, ó, que desde o mês de setembro de 2024, aliás, setembro não, mês de agosto de 2024, o fundo ele vem gerando, então ele vem tendo um resultado menor do que o valor que ele realmente vem distribuindo. Ele está distribuindo esse resultado maior que ele teve aqui, ó, durante o mês de julho de 2024, mas se somarmos aqui, praticamente esse valor já acabou. E como eu mencionei, durante o mês de dezembro, ele conseguiu sim ter um resultado um pouquinho maior, de 79 centavos por cada cota, e distribuir 78 centavos, porém, ele conseguiu isso devido ao resultado não recorrente, e não devido à sua receita mensal. Com respeito aos seus investimentos, aqui podemos notar que praticamente o fundo ele só investe nos seus imóveis. Então, 92% do seu patrimônio está alocado nos seus imóveis logísticos. Ele tem aqui 7% do seu patrimônio em caixa, disponível para futuros investimentos, e também 1% do seu patrimônio está investido em cotas de outros FIIs. Já com respeito à tipologia dos seus contratos, podemos notar que 56% dos seus contratos são contratos atípicos, e são aqueles contratos geralmente com uma duração maior, longa, e 44% são contratos típicos. Agora aqui, pessoal, a gente pode ver quem são os principais inquilinos atuais do XPLG11. Podemos notar que ele tem empresas bem conhecidas, né, como a Via Varejo, a Renner, Grupo Pão de Açúcar, a B2W, entre outras empresas. Porém, devemos notar que ele tem uma exposição muito grande aqui à empresa do segmento de varejo. Isso é perceptível. E se observarmos aqui ao lado, ó, com respeito ao setor de atuação dos seus locatários, podemos notar exatamente isso, que ele tem uma exposição de 57%. Então, 57% da sua receita vem de inquilinos que têm atuação no varejo. E sabemos que o setor varejista ele é muito sensível, especialmente nessa época de alta da taxa de juros, então isso pode aí trazer dificuldades para os inquilinos atuais do XPLG11. Então, é um ponto para se prestar atenção. Além do segmento de varejo, ele também tem exposição em inquilinos com atuação em material de construção, logística e também de alimentos e bebidas. Continuando aqui, descendo mais um pouquinho, podemos notar os indexadores que atualmente o fundo ele usa para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, ele usa aqui em 81% dos seus contratos o índice IPCA, e também em 19% o índice IGPM. Então, por isso que eu menciono, né? Reajuste aqui anualmente usando o índice IPCA, o fundo deveria ter conseguido evoluir os seus rendimentos nesses últimos 2 anos aí que ele vem pagando 78 centavos por cada cota. Aqui ao lado, pessoal, podemos notar os meses de reajuste dos seus aluguéis. Então, nota-se que todos os meses do ano tem algum tipo de reajuste, em especial aqui no segundo semestre de cada ano, que corresponde ao mês de julho até o mês de dezembro de cada ano. Continuando aqui, podemos notar também com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então, nesse ano de 2025, 7% dos seus contratos vão vencer, porém, na sua grande maioria, 49% dos seus contratos vencerão a partir do ano de 2029 em diante. E aqui vocês podem notar que a média de prazo remanescente dos seus contratos é de 5 anos e meio aproximadamente. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver a evolução da sua vacância física. Como eu havia mencionado, encerrou o ano de 2024 a 2,6%, estava menor, de apenas 1,5%, subiu um pouquinho, mas mesmo assim continua muito pequeno, se comparados aí com o tamanho do fundo. Já aqui podemos notar a distribuição geográfica dos seus imóveis. Então, a maioria dos imóveis que atualmente o fundo ele tem estão aqui no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e também Rio de Janeiro. E se subirmos mais um pouquinho aqui também, ó, o estado do Pernambuco atualmente tem uma exposição também bem considerável.
Continuando aqui, pessoal, podemos notar o seguinte de um modo geral. Ele tinha um ativo que estava aqui em fase de construção, já acabou essa construção. Então, no momento, o fundo ele conta com 19 imóveis, 19 galpões logísticos, com uma área bruta alocável de 1.113.000 metros quadrados. Quantidade de inquilinos, no momento, são 68. Podemos notar que sua vacância física está de 2,6%, como já mencionado, vacância financeira de 2,4%, e a situação de calote aqui tem comprometido uma porcentagem de 2,9% da sua receita atual. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode conferir todos os ativos que atualmente o fundo tem. Então, como já mencionado, são 19. Ele vai mencionar aqui o nome do imóvel, a localização também desse imóvel, a sua área bruta alocável, a participação do fundo em cada um desses ativos. Como vocês podem notar aqui, ó, na sua grande maioria, o fundo ele é dono de 100% dos seus imóveis ou de uma porcentagem superior a 50%. Então, isso é positivo. Até na hora do fundo ele querer vender algum desses ativos, é muito mais fácil ele conseguir fazer isso. Vocês notam também ó, que tem alguns ativos que ele tem esse selo aqui de qualidade. E aqui ele menciona o significado de cada um desses selos. Então, o fundo ele tem ativos realmente interessantes, que estão bem distribuídos no território do nosso país, e devido à qualidade dos seus ativos que ele tem apresentado uma vacância tão pequena. Esse daqui era o ativo que estava em fase de construção, localizado lá na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Como já mencionei, já foi finalizado, então é mais um ativo aí novinho que o fundo ele adquiriu. E aqui, pessoal, vocês podem conferir todos os 68 inquilinos que atualmente o XP LG11 ele tem. Também vai mencionar o nome do locatário, qual imóvel que atualmente ele está ocupando, qual o seu segmento de atuação, a tipologia do seu contrato, se é típico, se é atípico, os meses de reajuste dos seus aluguéis, qual é o indexador que ele usa para poder fazer esse reajuste, o vencimento desse contrato e também a porcentagem em receita. Então, dessa maneira aqui você consegue conhecer um pouquinho melhor sobre os 68 inquilinos do XP LG11. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona sobre sua alavancagem. Então, no momento, o fundo ele tem aqui 5 dívidas para poder pagar. Ele menciona aqui o valor do saldo devedor em milhões e também o prazo que ele tem para poder pagar cada um desses CRIs. Então, no final, o fundo ele tem uma dívida aqui de 413,6 milhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona como é que está o seu cronograma de pagamento nessa alavancagem. Então, daquela dívida total que ele tem de 413 milhões de reais, ele tem disponível aqui em caixa. No final de 2024, ele tinha disponível 234 milhões. Então, como é uma dívida de longo prazo, então o fundo não precisa ter necessariamente agora todo o valor correspondente a esse saldo devedor. Mesmo assim, ele tem aqui um caixa interessante, que ele vai conseguir pagar aqui seus compromissos no decorrer desse ano de 2025. Então, ele menciona aqui que a expectativa é que ao usar esse caixa para poder realizar os pagamentos dos seus CRIs, no caso das suas dívidas, no final de 2025 ele terá um caixa aqui de 98 milhões de reais. Então ele tem caixa suficiente aí para conseguir honrar os seus compromissos. E no decorrer do tempo, né, ele pode fazer novas emissões de cotas, dessa maneira conseguir captar mais dinheiro para o fundo e consequentemente conseguir pagar suas dívidas. E também ele pode vender alguns dos seus ativos e consequentemente também trazer uma receita maior para o fundo para conseguir honrar os seus compromissos. Então a alavancagem, pelo menos na minha visão aí, não é nenhuma dor de cabeça para o XP LG11. Beleza? Mas de qualquer jeito, pessoal, eu acho que tem ativos melhores para se investir no momento. Na minha opinião sincera, o BTLG11 é um ativo muito mais interessante para se investir, aproveitando os descontos que têm surgido aí no decorrer desse ano de 2024 e que vão continuar durante esse ano de 2025. Então, em vez do XPLG11, eu pelo menos investiria aí no BTLG11. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, qual deles é melhor. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.